Bom dia, meu querido irmão que está aqui no templo da Igreja Batista, Atos 29. Bom dia, meu querido irmão que está em casa acompanhando o culto. Que alegria, que satisfação, ainda que de longe, poder te ver. Vontade mesmo é de te abraçar e passar um tempo juntos, mas estamos felizes pela oportunidade que temos de estar reunidos. E feliz que você abriu a porta da sua casa também para cultuar ao Senhor. Você aqui na igreja pode se assentar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você que trouxe, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Nós vamos acompanhar do versículo 20 ao 33. Então, abra aí a sua Bíblia e nós vamos tentar expor a mensagem baseada nesses versículos do capítulo 20 ao 33, tá bom? Vou tentar fazer de uma forma diferente. Então, nós não vamos ler o texto agora. Como eu vou expor a mensagem, você deixa o texto aberto e nós vamos acompanhando ao passo que a gente for expondo a mensagem, para que assim a gente possa otimizar o tempo que é muito curto. O tempo de ceia é muito curto. Então, Lucas, deixa a sua Bíblia aberta, tanto você que está em casa, quanto você que está aqui na igreja. Do versículo 20 ao versículo 33 é o que nós vamos tentar expor hoje, em nome de Jesus. E eu quero trazer uma mensagem, creio, do coração de Deus para nós, falando sobre os 4 cuidados que nós devemos ter para não perder a vida e para não perder a vinda. 4 cuidados que nós devemos ter para não perder a vida e para não perder a vinda do nosso Senhor. Vamos orar pedindo a sua bênção sobre a sua palavra. Senhor, esta é a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie e que o Senhor fale conosco de forma especial. Queria te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê compreensão, Senhor, de tudo o que o Senhor quer nos dizer e que o Senhor me dê a graça e a unção necessária para transmitir aquilo que está no seu coração. Meu maior prazer, ó Deus, não é pregar. O meu maior prazer é poder dizer o que o Senhor quer dizer, Senhor. E eu te peço que seja assim nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 4 cuidados que devemos ter para não perder a vida e para não perder a vinda. Ontem, eu estava voltando com o Noah do cabeleireiro e ele perguntou para mim: papai, por que você é careca? Por que você não tem cabelo aqui na testa? São perguntas que as crianças fazem, né? E eu falei para ele: é porque o papai tá ficando velhinho. E a minha surpresa é que quando eu falei isso para ele, ele começou a ficar triste, começou a chorar e começou a fazer uma oração. E eu falei: que foi, não? Ele falou: tô orando para Jesus. Aí eu falei: ah, você tá orando para Jesus? Ele falou: é para você não morrer. Porque nós tivemos alguns acontecimentos agora recente na família e perdemos uma pessoa muito próxima que partiu para estar com o Senhor, o pastor Taborda. E ele tinha uma ligação muito próxima com o Noah e mais recentemente o nosso cachorrinho, o Felício. E o que a gente diz para ele é que eles ficaram velhinhos. E quando eu falei que eu estava ficando velhinho, ele associou. E eu falei: filho, fica tranquilo, porque Jesus vai voltar para nos buscar. E a gente vai ficar eternamente com ele. E aí, como qualquer criança, ele perguntou: mas quando Jesus vai voltar? Ele vai lá na nossa casa? E eu respondi: eu não sei quando Jesus vai voltar. E eu não sei se ele vai na nossa casa, mas ele vai voltar.
E a gente precisa ficar esperando Ele. E pensando nisso, irmãos, a mensagem de que Jesus virá para nos buscar, a mensagem que Jesus está voltando, deve ser a nossa maior esperança. Eu sei que essa mensagem caiu em desuso nos dias de hoje. Alguns até chamam ela de utópica. Mas essa é a nossa maior esperança. E é essa esperança que celebramos nesta manhã. Jesus virá nos buscar. O apóstolo Paulo disse que nós devemos amar a sua vinda. E Jesus disse que nós não deveríamos apenas esperar de forma passiva, mas nós deveríamos esperar de uma forma ativa, tendo um certo tipo de comportamento ou de postura para esperar a sua vinda. Respondendo não, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu gostaria que fosse num dia de ceia. Pensa que lindo que seria, meus irmãos. Um dia onde nós estivéssemos reunidos aqui, celebrando a ceia do Senhor, e de repente já não seria mais aqui, mas já seria na eternidade, junto com o nosso noivo, com o Senhor Jesus. Karl Marx, ele diz que a fé no paraíso, a fé numa vida eterna, a fé num porvir, é o ópio para o povo, que anestesia o povo, porque faz com que o povo não olhe para suas realidades de aqui e agora e lute por uma mudança na sua vida agora, com a esperança e com o consolo de uma vida eterna. Mas com certeza Marx não leu o Evangelho, porque a perspectiva da volta de Jesus não é algo que afeta a nossa vida na eternidade, mas é algo que afeta a nossa vida aqui e agora, hoje. Por isso a minha mensagem não é cuidado para não perder a vinda, mas é cuidado para não perder a vida e a vinda. Porque dependendo da forma como nós vivemos, nós podemos perder a vida aqui e podemos perder a vida eterna. Então eu quero trazer esses 4 pensamentos de forma bem rápida para cada um de nós, para que a gente possa meditar e aplicar eles nas nossas vidas. Bom, meus irmãos, contextualizando aqui o texto, Jesus ele está falando de 2 verdades. Uma verdade para uma época logo posterior à sua morte, mais precisamente o ano 70 depois da era cristã, onde Jerusalém seria destruída. O general Tito, com a sua milícia romana, invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém, destruiu o templo, e com isso os judeus se dispersaram por todo o mundo conhecido daquela época. E eles só vieram a restaurar-se como nação, como Estado, no ano de 1942. Então Jesus ele está falando sobre essa sentença que viria sobre aquela geração no ano 70 da era cristã. E ele também está falando sobre acontecimentos escatológicos, ou seja, acontecimentos dos finais dos tempos, que viriam ainda antes da sua vinda. E ele traz para nós aqui pelo menos 4 pensamentos, 4 cuidados. Cuidado com o quando e onde. Cuidado com o que você não tem. Cuidado com a rotina. E cuidado com os apegos. 4 cuidados que nós temos que ter para não perder a vida e não perder a vinda. Versículo de número 20. Cuidado com
o quando e onde. Ele fala assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ele está aqui ou ele está ali. Porque o reino de Deus está entre vós. Os fariseus perguntaram para Jesus: quando e como virá o reino de Deus? E a resposta de Jesus não foi quando e como. Porque a resposta de Jesus para a nossa vida e para a sua vinda não é quando e como. A resposta de Jesus para a nossa vida é agora. E ele disse para os fariseus: vocês estão esperando um reino. Vocês estão esperando um rei. Vocês estão esperando as coisas acontecerem. Vocês estão esperando as situações e as circunstâncias serem do jeito que vocês programaram, planejaram. Estão esperando um quando e onde na vida de vocês e não estão se percebendo que o reino de Deus já está no meio de vocês, já está entre vocês. O reino de Deus sou eu que estou falando com vocês. E quando a gente perde a vida, quando a gente pensa e planeja ela somente no dia de amanhã, quando e como? Como e como será a minha vida? Como e quando eu terei? Quando e como eu poderei fazer? Quando e como eu estarei? E quando a gente se percebe, vê que a vida está passando, porque a vida não será, a vida é. E a vida é agora, e a vida é ao vivo. Quando você percebe, você vê que Deus não será. Porque Deus é. E Deus é sempre o presente do indicativo. O eu sou hoje. A gente percebe que a família não vai existir. Ela já existe e ela já é agora. O ministério não vai ser quando e como. O ministério é hoje. É agora. É nesse momento. A felicidade não virá. A felicidade, ela já está no meio de vocês. O reino de Deus está entre vocês. Um dia Jesus, conversando com a mulher samaritana, ela disse assim: eu sei que um dia virá o Messias e ele vai nos ensinar todas as coisas. E ela fala assim: não. Ele fala assim para ela: não. Ele já está aqui e é aquele que fala com você. Quando Lázaro morreu e Jesus foi ao encontro dele depois de 4 dias, ele se encontra com Marta e com Maria e ele tem a mesma conversa com as duas. E Jesus olha para Marta primeiro e fala assim: o seu irmão vai ressuscitar. E ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus fala: você não entendeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não serei a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E quantas vezes a gente perde a vida esperando que algo venha acontecer, esperando uma fórmula mágica, esperando que as situações se encaixem dentro das embalagens que nós achamos que a vida deve ter, e perdemos realidades tão maravilhosas que poderíamos estar vivenciando hoje, nesse momento, com Deus, com a vida e com a nossa família. Aqueles fariseus não reconheceram que estava diante deles o próprio reino, o próprio rei, e eles estavam esperando quando vai vir. E Jesus fala: acorda, gente, não vai vir do jeito que vocês acham, não. Não vai vir com aparência exterior, não é um local, não é alguém, sou eu.
Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, cuidado, para você não perder a vida. Cuidado para você não perder a vinda de Jesus, esperando o quando e o como. Porque o quando e o como é agora. O reino de Deus está entre nós. O Rei está entre nós. E a vida está acontecendo nesse exato momento. Quantos podem dizer um amém por isso? Glória a Deus. O segundo cuidado que a gente tem que ter é cuidado com aquilo que a gente não tem. Porque quando a gente fica enfatizando aquilo que a gente não tem, a gente perde a oportunidade de desfrutar aquilo que a gente tem. Vejamos o que diz o versículo 22. Jesus estava falando com os fariseus. Agora ele não está mais falando com os fariseus. Ele está falando com os seus discípulos. Leiamos. Disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não os vereis. Sabe, irmãos, para que a gente não perca a vida e a vinda do Senhor Jesus, nós precisamos valorizar o que nós temos hoje. Aqueles discípulos tinham a maior das bênçãos, o maior dos milagres, a maior das honrarias, a maior dos privilégios. Eles tinham a presença de Jesus com eles ali. Comiam, bebiam com Jesus, dormiam, acordavam com Jesus, ouviam as suas palavras, desfrutavam dos seus ensinamentos. E talvez nem se apercebessem do privilégio que eles tinham, do privilégio que Deus tinha dotado aquela geração. E aí Jesus fala: olha, um dia vocês vão querer, vocês vão ter saudade e vocês vão querer ter novamente só um dia do que vocês tiveram comigo. E vocês não vão ter. É interessante, né, irmãos? Que às vezes a gente tem saudade de situações que foram na nossa vida. A gente olha e fala: como eu queria ter novamente o que eu tive. Como eu queria viver novamente o que eu vivi. Mas se olhamos para trás, quando vivíamos e como tínhamos aquilo, não valorizávamos, né? Não nos alegrávamos, não reconhecíamos. E eu me lembro quando, já há bastante tempo, eu fui casar. A gente tinha 2 sentimentos. O primeiro sentimento de alegria com o casamento, de poder formar uma família. Mas tinha um sentimento também de tristeza, porque a gente ia deixar as realidades daquela vida que a gente tinha dentro de casa quanto solteiro. Eu me lembro que eu e o meu irmão tínhamos uma ligação muito próxima, meu irmão mais novo, e nós às vezes ficávamos de madrugada, fazíamos comida, assistíamos filmes, e eu falava: poxa, um dia eu vou ter saudade desses dias. Eu assisto um programa de futebol que chama Depois da Chuteira, que fala sobre jogadores que se aposentaram, né? E que relembram com saudade dos dias do campo, dos dias da chuteira. E a vida é assim, irmãos. Ela é transitória. Ela é passageira. Ciclos se abrem, ciclos se fecham, tempos vão, tempos vêm. E o mais importante, sabe o que é? É a gente aproveitar o máximo possível desses ciclos. A gente perde a vida quando a gente não aproveita, quando a gente não desfruta, quando a gente não vive com intensidade as realidades que o Senhor colocou e que coloca cotidianamente ao nosso redor. É interessante que Jesus fala: um dia vocês vão ter saudade desses dias. E ele fala assim, eu achei tão interessante o versículo 23. E vão dizer:
Ei-lo aqui, não vades, nem os cigais. Sabe, irmãos, Jesus estava falando que assim que eles começassem a sentir falta do verdadeiro, o inimigo apresentaria o falso. E assim é o inimigo da nossa alma. Quando a gente tem carência e saudade do que é verdadeiro, o diabo vem com uma solução instantânea. Olha, vocês vão ter saudade dos dias que vocês tinham comigo, mas aí vão vir aqueles vão dizer para você, ele está ali, vai até lá. Ele está lá, vai até lá. Sabe, irmãos, a vida não está aqui, a vida não está lá, a vida não está em lugares, a vida está dentro da gente. Não é aqui ou ali que você vai encontrar com Jesus. Não é aqui ou ali que você vai encontrar o poder de Deus, o mover de Deus. O poder, o mover, a ação de Jesus não está restrito aqui ou ali, mas está dentro de nós. Sabe aonde você encontra verdadeiramente com Jesus? É dentro do seu coração. Sabe por que há muita gente no evangelho perdida, feito barata tonta, porque eles ficam ouvindo, Jesus está ali, ele está na conferência, ele está naquele movimento, ele está naquela pessoa e parece barata tonta, corre atrás ali, corre para lá, Jesus está aqui, Jesus está lá, mas Jesus está próximo de um coração contrito e quebrantado, e esse ele não rejeita nunca. Eu habito com um contrito de coração. Aleluia. Cuidado, meu querido, para você não achar que a vida está aqui, que a vida está ali, que Jesus está aqui, Jesus está lá, e se esquecer que a vida está bem diante de você, nas suas realidades mais simples e comuns. Terceiro cuidado que a gente tem para não perder a vida e a vinda: a rotina. Eu acho incrível que Jesus fala, leiamos versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Eu acho muito interessante, fazendo uma meditação nesse texto, que Jesus usa duas gerações para ilustrar como seriam os dias da sua vinda. E ele fala sobre a geração de Noé e sobre o pessoal lá de Sodoma e Gomorra. E ele poderia enfatizar a questão do pecado, porque o povo antediluviano, ele se corrompeu a tal ponto que a Bíblia fala que todo o pensamento do coração deles era mau. E a perversão de Sodoma e Gomorra era tanta que os homens da cidade queriam se prostituir, ter relação com os anjos. De tanta perversão que havia naquela cidade. E Jesus usa essas duas situações para ilustrar como seriam os dias da sua vinda, e ele não enfatiza a questão da moralidade, ele não enfatiza a questão da perversidade, ele enfatiza a rotina daquelas pessoas. Eu achei incrível isso. Ele fala assim: eles comiam, bebiam, se davam em casamento, compravam, vendiam, coisas do dia a dia, coisas da rotina. Porque a rotina muitas vezes faz com que a gente não perceba a vida que está acontecendo diante dos nossos olhos. Às vezes nós estamos preocupados em comer, beber, pagar os boletos,
Dizem, né, que a gente tem que ser amigo do boleto, porque o boleto sempre vence. Mas às vezes nós estamos sempre tomados por aquela rotina e a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Há muita gente que está tão tomado com a rotina de ter que trabalhar, de ter que pagar a conta, de ter que dar satisfação para o chefe, fazer comida em casa, que ela nem se apercebe que há uma pandemia mundial devastando vidas. Que já chegamos a 120 mil pessoas que morreram vítimas da Covid. Se são números reais ou não, não sabemos. Mas são números de guerra. E as pessoas estão preocupadas em comer, beber, vestir. Às vezes nós estamos tão tomados pela rotina que a gente não consegue perceber os sinais que estão nos nossos olhos. Com os nossos filhos, com os nossos maridos, com a igreja que participamos, os contextos que estamos inseridos. Aquela geração deixou de entrar na arca e ser salva do dilúvio porque eles não perceberam o que estava acontecendo fora. Estavam tão intrínsecos na sua própria realidade que não conseguiam olhar e ver que as nuvens estavam se formando, que havia um Noé pregando que viria um dilúvio, que a chuva estava se formando e que, de repente, a porta da arca se fechou e aí caiu a ficha. Quantas vezes nós somos furtados da nossa vida com Deus, da nossa vida com a família, com as nossas realidades simples, por causa da rotina que nos engole. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Sabe, irmãos, Jesus está voltando. E a Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão na noite, em assalto, quando ninguém estiver esperando. Mas essa palavra é para o mundo, não é para a igreja. A igreja, para a igreja, Jesus deixou sinais. Para que a igreja não fosse pega desprevenida. E os sinais estão aí. Olha a televisão, gente. Olha os escândalos. Olha a apostasia que estamos vivendo. Olha as calamidades. Olha os sinais. Jesus está voltando. E será que a nossa rotina permite que a gente veja isso? Será que a nossa rotina faz? Ou permite que a gente enxergue o que realmente está acontecendo? Eu tenho medo que estejamos perdendo a nossa vida. E estejamos perdendo a vinda por causa da rotina. E último pensamento, irmãos, para a gente terminar. Cuidado com os apegos. Leiamos o versículo 31 até o 33 para terminar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, os que estiverem no campo, não voltem para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, desperdiçá-la-á ou perdê-la-á, e qualquer que a perder, a salvará. Sabe o que pode fazer com que a gente perca a vida e a vinda? São os apegos que a gente tem. Às vezes nós nos apegamos a coisas tão fúteis, a coisas que já passaram, a coisas que nós precisamos deixar para trás. E nos apegamos tanto àquilo que a gente deixa de viver. Por que você está assim? Ah, porque há 3 anos aconteceu isso comigo. E você está apegado àquele sentimento, àquela dor, àquela angústia. E esquece de viver o hoje. Por que você não consegue fazer isso? Ah, porque um dia eu tentei fazer. Eu me esforcei e não deu certo. E você fica tão apegado àquilo que não deu certo. E esquece que você está vivendo hoje. E poderia fazer diferente, escrever uma história diferente. Jesus está aqui falando sobre o tempo em que
Jerusalém seria invadida e que as pessoas deveriam sair de Jerusalém, não se apegar à realidade religiosa de Jerusalém e ir embora. Você sabe, irmãos, que eu estava lendo que há muitas pessoas que morrem em incêndio e enchentes, não porque elas são vítimas do incêndio ou da enchente, mas porque quando elas descobrem que a casa está pegando fogo ou que a casa está sendo inundada, elas querem ir lá para pegar algum pertence, elas querem pegar algum utensílio ali, elas querem salvar alguma joia, algum bem, e quando elas voltam, elas morrem, porque não souberam deixar para trás algo que ela tinha apegado. E Jesus fala: olha, não sejam como a mulher de Ló. Pensa na mulher de Ló. Porque quando Deus estava para trazer juízo sobre Sodoma, a mulher de Ló olhou para trás, porque ela tinha um apego pelo mundo, ela tinha um apego por Sodoma. E às vezes nós estamos apegados a coisas que não deveríamos estar apegados, a sentimentos, a circunstâncias, a valores que não deveríamos estar apegados. E isso faz com que a gente perca a vida e possa perder a vinda do Senhor. Ela não conseguiu deixar Sodoma para trás. E muitos não vão entrar naquele dia, porque não conseguem deixar o mundo para trás. Não conseguem deixar os apegos com as coisas desse mundo para trás. Mas nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo ensinou em Filipenses 3. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, caminho para aquelas que estão adiante de mim. Para de perder a sua vida hoje, porque você fica olhando para o passado. O passado já passou, já aconteceu. A vida é agora. A vida está acontecendo. Você tem uma nova oportunidade. O noivo virá para nos buscar. Ah, meu irmão, aquele que quiser salvar a sua vida, poupar a sua vida, vai desperdiçá-la. Mas aquele que entregar a sua vida por amor a Jesus, conservará para a vida eterna. João 12, 25. Eu quero orar com você, meu irmão. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria que você fechasse os teus olhos e por um minuto refletisse comigo nesta palavra. Será que você e eu não estamos perdendo coisas preciosas da vida? E coisas que podem comprometer a forma como nós esperamos a vinda? Será que estamos perguntando quando e como? Será que estamos dando valor somente àquilo que nós não temos e desprezando as realidades que o Senhor tem nos dado? Será que a rotina não tem roubado a nossa vida com Deus, a vida que Deus nos deu? Será que estamos apegados a coisas que não deveríamos apegar? Desapega hoje, meu querido. Desapega. Não seja como a mulher de Ló. Desapega. Deixa passar, deixa ir. Entrega nas mãos do Senhor. Perca para ganhar. Pai, essa foi a tua palavra, Senhor. E eu falei exatamente aquilo que creio que o Senhor queria dizer aos nossos corações nesta manhã. Eu te peço que agora o Senhor aplique ela da forma que só o Senhor pode fazer, porque só o Senhor conhece cada realidade aqui, Senhor, da particularidade de cada um que está ouvindo esta palavra, de cada individualidade. Te peço, Espírito Santo, nos ajude a não perder a vida, não desperdiçar a vida. E principalmente, não perder a vinda, como aquelas 5 nécias que não aguardavam, que não viviam na perspectiva de que o Senhor voltaria e foram pegas de surpresa. Nos ajude a observar os sinais da sua vinda, Senhor. É a minha oração, Pai. Nos ajude a desapegar, ó Deus,
daquilo que nos paralisa, naquilo que faz a gente ficar limitado, olhando para trás. Oremecai alabassuri anderemecai erebarás. Shurimicanta eremecai erebarás. Livra de toda a prisão de Sodoma, Senhor. De toda a prisão de Gomorra, Senhor Deus. Livra-nos, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. É a minha oração. E a oração que eu faço. No nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja Deus.